Olá, Ida. Fala, Douglas. Tudo bem? Tava me esperando muito tempo aí. Não, até te mandei uma mensagem aqui no Zap. Achei que você estava no fuso aí de Portugal. Achou que eu tava dormindo, né? Quase. Sei lá, não sei como é que é o fuso aí, quantas horas de diferença, né? Você está em Portugal ainda, né? 4. Aqui é uma hora Quatro da horas. manhã. Ah, tá. Cedinho. Bom, Ida, primeiramente seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso projeto. É um prazer ter você Obrigada. conosco, tá? É, Obrigada eu. Amigos do voleibol, sejam todos bem-vindos. Esse é o projeto Resgatando a História do Voleibol para Sempre Moça. Essa é a nossa live de número 19 com Ana Margarida Vieira Álvares, a Ida. A Ida que participou de 3 Olimpíadas, 84, 92 e 96, 3 Mundiais, 86, 90 e 94. É tricampeã da Liga Nacional, é bicampeã mundial de clubes em 91 pela Sadia e 94 pelo Leite Moça. Participou de vários clubes no Brasil e no exterior, alguns deles Paulistano, Flamengo, Limão Brahma, esse é antigo, hein? Lufkin, Transbrasil Pinheiros, Sadia, Translitoral Guarujá, Itoyokada no Japão, BCN Guarujá, Mapim Pinheiros, Magna Carta Roma da Itália, Uniban São Bernardo e Vasco da Gama. Ida, fala pra gente como é que o voleibol entrou na sua vida, o que te levou pro voleibol, como você começou, os clubes que você passou, os títulos que você conquistou, campeonatos que você jogou. Seja bem-vinda mais uma vez e é com você. Obrigada, Douglas. Então, comecei a jogar aos 10 anos de idade. Na minha família, meus irmãos jogavam também, são mais velhos, eu era uma das mais novas. Então, eu ia ao clube no Paulistano, elas jogavam lá, e eu ia no clube, assistia o treino, assistia jogo, e eu já treinava em casa, já dormia com a bola em casa, pequena, louca para ter idade de começar a jogar, né? Então, eu comecei com 10 e joguei pré-mirim, mirim, fui campeã no Paulistano das duas categorias, os 2 anos. Aí depois fui para o Infanto. Meu último ano de mirim, eu peguei a primeira seleção paulista, Infanto, já era uma categoria acima. Aí dessa seleção paulista, eu peguei a seleção brasileira, Infanto, com Josenildo. Depois, aí já virei Infanto, também ganhei os 2 anos pelo Paulistano. Daí já peguei uma seleção brasileira juvenil, fui convocada, mas acabei pedindo dispensa porque era muita coisa e adolescente, eu já estava cansada porque eu já treinava no Paulistano, que nem eu treinava três categorias. Estava começando a treinar com adulto e no juvenil. Aí fui para a seleção brasileira juvenil, continuando no Paulistano, né? Fui campeã brasileira pelo Paulistano, aí que eu comecei a mudar de clube. Fui pro Flamengo e fui convocada para a seleção adulta para ir para a Olimpíada de Los Angeles, de 84. E aí fui Los Angeles, e aí comecei a ir para a seleção. Aí joguei Flamengo, do Flamengo eu fui para Lufkin, quando surgiu em Sorocaba. Nossa, você falou tanto aí que eu já nem lembro mais. De Sorocaba eu voltei. Transbrasil, depois Transbrasil Sadia, depois eu fui para o Japão. Aí depois, olha, é tanto clube que eu joguei. Joguei no Botafogo, eu esqueci do Botafogo lá atrás. Você falou Botafogo? Não, Botafogo eu não falei. Daí, joguei Botafogo. Que mais? Aí também, seleção, fui para Mundial na Tchecoslováquia, que foi meu primeiro Mundial, que era o Jorjão. Fui para o Pan-Americano em Cuba.
Então eu peguei Enio, depois eu peguei o Jorjão, depois eu peguei o Hinaldo, depois nós fomos para o Mundial na China também, com o Hinaldo. Depois virou o Adson, aí começou o Grand Prix, e depois do Adson entrou o Bernardinho, fomos para Barcelona, depois entrou o Bernardinho, e aí Grand Prix, o Mundial no Brasil e Olimpíada de Atlanta, né? Medalha de bronze. Uhum. E aí voltei, parei na seleção e clube, aí que mais? Mapping, fui para praia, Mapping Pinheiros, Uniban. Sofri um acidente, fiquei um ano parada e fui para o Vasco. E do Vasco voltei para a praia e parei de jogar. Pronto, olha, até que eu lembrei. Tá bem de memória. Saudar aqui a Karen, que chegou com a gente, Silvana, a Tati, Marquinho Kieck, todos com a gente aqui. Obrigado pela presença. Aí, Ida, pessoal. isso aí. Ida, você jogou pouco tempo no Leite Moça, mais ou menos entre treino e jogos, de 15 a 20 dias, né? E conquistou o título mais importante da história do Leite Moça, que foi o Mundial Interclubes em 94. Como foi para você fazer parte do projeto Nestlé? O que significou para sua carreira fazer parte desse projeto Nestlé? E como é que foi essa negociação? Você parece que estava no Ito Yokado, aí te emprestaram para jogar o Mundial, você voltou para lá. Como é que foi o trâmite todo para você jogar esse Mundial na Nestlé? Não, na verdade eu estava... a Sadia tinha acabado, eu acho. A Sadia tinha acabado, foi um ano difícil para mim. Tava o ranking, começou o ranqueamento das jogadoras, né? Uhum. E as centrais, para variar, eram prejudicadas naquela época, né? E aí eu tinha feito eu estava sem clube e eu já estava conversando com o Ito Yokado para ir para lá. Então, eu joguei, e o campeonato lá começava em novembro, alguma coisa assim. E aí, então, eu joguei o Mundial com Leites, que eles me chamaram, e de lá eu fui para o Japão. Foi isso. Mas foi ótimo, porque foi o campeonato mundial, estava um timaço, né? Era Ana Paula, era a seleção brasileira quase. Então, foi bem legal, uma boa despedida. Né? E você chegou a conhecer a estrutura da Nestlé? O que você achou dessa estrutura, do que o clube oferecia? Não sei se você chegou a pegar isso ou não teve tanto contato com isso. Olha, eu peguei pouco, mas mesmo assim eu já sentia da estrutura, até porque o Leite o Nestlé durou bastante tempo no voleibol, né? Foi Leites, depois mudou, acho, só o produto, não sei. Foi Leite Moça, depois Nestlé Moça e depois Leites Nestlé. Durou de 93 a 99. Então, e as meninas falavam super bem da estrutura, né? Assim, eu praticamente não participei muito, não tive essa convivência. Foi coisa de 20 dias, um mês, nem isso. Então, assim, não tem muito o que falar, mas eu sei que era uma boa estrutura, tipo da Sadia da minha época também, né? Uhum. Era mais ou menos igual, assim. Ida, você jogou também no BCN, que foi um dos maiores rivais da Nestlé e jogou contra a Nestlé. Como era para você jogar contra a equipe da Nestlé e jogar contra a torcida de Sorocaba? Como era isso para você? Então, eu não tinha muito essa ligação com o Leites, assim. Eu joguei esse Mundial, então não era... Na verdade, quando começou a entrar essa fase de patrocínio de empresa, né, não tinha muito isso. Por exemplo, a Sadia foi uma equipe que durou muito. O Leite também foi aliás, a equipe não, né? São patrocinadores que duraram muito no voleibol. Uhum. Mas o BCN era no Guarujá, depois mudou, então não tinha uma coisa de
de torcida mesmo, né? Tinha lá no Guarujá bastante, que era uma cidade pequena, e as pessoas iam assistir. Lá eu tive uma ligação melhor. E também joguei 1 ano ou 2 só no BCN, então não... Mas eu nunca... eu tinha uma relação muito forte com a torcida da Sadia, que foi um momento muito especial para a gente, né? Nas meninas estavam lá, eu, Ana, Fernanda, Márcia Fu e tal. O Leite eu joguei muito pouco. E o BCN eu joguei também 1 ano só. Eu fiquei 1 ano, saí, depois voltei mais 1 ano. Acho que foi isso. Uhum. E daí a Silvana pergunta para você, você jogou também no Japão, no Ito Yokado, né? Como ela, a Isabel, a Karen. Como foi sua temporada lá no Japão? E ela tá te mandando um beijo também. Abraço pro Clóvis Granado aqui também com a gente. Silvana, um beijão. A Silvana, então, eu até liguei para a Silvana para saber o que ela achava, como é que era a história, e ela me deu umas dicas lá. Olha, eu adorei jogar no Japão. O Japão é um país muito especial, assim, e a Silvana me falou, as dicas da Silvana foi o seguinte: tudo que você falar e pedir no contrato, eles dão aquilo. Então, fala tudo o que você quer, porque depois não tem como pedir, porque eles não vão dar. Então, ela foi uma dica ótima. Outra, eles treinam muito, né? Eles treinam de segunda a segunda. Então, ela falou também, pede um dia de folga, pede um dia de folga. Então, eu pedi. Ela me ajudou pra caramba. E foi bem legal, porque eles são muito profissionais. Eu não treinava a mesma quantidade que as meninas lá treinavam. A cultura do japonês é muito legal, assim, de limpar a quadra, chegava lá, limpava a quadra, elas têm uma outra cultura, né, assim, é um trabalho mesmo, e o trabalho, eu chegava lá às 8 horas da manhã, voltava para casa às 8 da noite, então eu treinava 4 horas de manhã, almoçava, descansava 1 horinha, voltava para a quadra de novo, mais treino, mais treino físico, e aí que eu voltava para casa. Então, mas foi bem legal, assim, eu gosto muito do Japão. Legal. Ida, o Bruno e o Fanáticos Vôlei aqui estão perguntando pra gente se você já começou a jogar como central ou se você começou em outra posição, depois virou central, e quais as posições que você jogou na sua carreira? Eu sempre comecei como central, sempre, desde o pré-mirim, mirim, por aí. Ai, peraí, gente, desculpa. E não é corona, né? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Hoje eu tô assim, tossindo, sabia? E eu até falei, ai meu Deus, aqui em Portugal, aliás, eu tô em Portugal, né? Uhum. E, enfim, eu comecei central, depois eu joguei em alguns momentos, eu joguei na ponta, na Lufkin, eu joguei um período na ponta, mas assim, normalmente, a maioria foi central e eu jogava, às vezes, numa posição ou outra, meio de estratégia só. Mas era central só. Nunca fiz uma outra posição num clube e fazer uma outra posição um ano inteiro, uma temporada inteira, entendeu? Uhum. Sim. E o Bruno aqui, o Clóvis Granado também comentou sobre o seu saque, que a plástica do seu saque era muito linda. De onde veio? Você que inventou aquela plástica toda para o saque ou se inspirou em alguém? Não, a história do saque é assim. Eu tive um problema no ombro, que eu não conseguia nem levantar uma jarra de água. Sim, não conseguia levantar uma garrafa, nem um copo. E eu fazia tratamento, eu fiz uma infiltração e nada adiantava, aí eu tive que parar. Naquela época, as centrais podiam empurrar a bola, não precisava atacar. E o que me doía o braço
era o impacto da bola, da batida na bola. E eu comecei a meu ombro começou a ficar ruim de sacar viagem. Então, a única maneira que eu tinha para sacar era já colocando a bola para cima, porque aí essa coisa do braço para dar a volta assim e sacar, eu não precisava fazer. Então, eu punha a bola para cima e já saía com o braço daqui para a bola passar. E eu comecei a me especializar no saque curto, porque eu não tinha força nenhuma. Então, depois eu fiquei boa de saque curto. Então, aquilo foi uma maneira que eu achei de continuar jogando, do saque passar, e aí eu, sei lá, criou um gesto sem querer. Um ritual. Um ritual, exatamente. Ida, como até mesmo você citou no início da live, entre sua temporada no Uniban e o Vasco da Gama, você sofreu um acidente grave de moto na Espanha, né? O que aconteceu Isso. nesse acidente? E assim, muitos achavam que você não voltaria mais a jogar. Como foi seu processo de recuperação? E citar também, né, a sua determinação para conseguir voltar a jogar vôlei depois de tudo isso. Como foi todo esse processo para você, essa superação? Então, eu estava de férias, né? Tinha acabado de ganhar o campeonato pela Uniban. Estava assim super, hiper feliz. E aí fui para Ibiza com meu namorado na época. E aí a gente alugamos uma scooter e fomos para Formentera, que é uma ilha ali perto de Ibiza, que é um escândalo de linda. E na volta, enfim, era de areia, não era estrada, e aí tinha uma curva e eu acabei batendo, eu estava dirigindo. Aí eu estava completamente distraída, já pensando, onde nós vamos jantar, onde isso, onde aquilo, assim, sabe, primeiro dia de férias. E já pensando onde nós vamos, onde isso, onde aquilo. E aí, quando eu olhei assim para frente, tinha uma curva e uma ponte. E aí a rodinha era uma scooter, né? Bateu na ponte e nós voamos para um córrego, quer dizer, era uma ponte alta, né? E eu não lembro mais nada, eu só lembro que eu levantei e meus dentes caíam, assim, muito sangue, meu dente caía, eu ia cuspir do dente e minha perna tinha um rasgo enorme. E aí, enfim, fui parar no hospital e vim fazer uma cirurgia no Brasil porque eu quebrei o rosto inteiro, os dentes e eu cortei a perna, mas só não teve fratura, não tive nada, graças a Deus. E eu fiz uma segunda, quer dizer, eles me costuraram lá na Espanha e não ficou legal. E aí eu cheguei no Brasil, aí eu fiz toda a cirurgia e depois que eu fiz tudo isso, eu descobri que eu também rompi um ligamento do ombro. Então eu tive que fazer uma cirurgia no ombro também depois. E isso levou 1 ano, porque eu fiquei pelo menos sem pôr o pé no chão por causa do corte na perna. Eu fiquei uns 40 dias sem pôr o pé no chão. E como eu quebrei aqui o maxilar, eu também fiquei com a boca fechada, não conseguia comer, emagreci 10 quilos, enfim. Mas aí eu fui fazendo fisioterapia e devagar eu fui indo, e a Isabel foi muito legal comigo e acreditou que eu poderia voltar. Na verdade, eu sabia que eu poderia voltar, mas as pessoas não acreditavam, foi como você falou. E a Isabel, ela foi muito legal e ela acreditou na minha volta. Então, ela me deu uma oportunidade de voltar de novo e foi super bacana. Eu fiquei super feliz e grata até hoje. Legal. Estão perguntando, a Lenice está perguntando que ano foi. Acho que foi 99, né, Ida?
Foi 99. É, 99. Gente, só abrindo um parênteses aqui, a Ívia Bastos está aqui com a gente na live. Seja bem-vinda, Ívia. A Ívia jogou num time da Superliga B o ano passado e esse time não pagou as atletas por 5 meses, né? Os últimos 5 meses elas não receberam. E a Ívia no Instagram dela é Ívia com Y Bastos, tá fazendo uma rifa de um agasalho da seleção brasileira de voleibol. É R$ 5 o número. Então, quem puder ajudar, entra no Insta dela lá e faz contato com ela para colaborar, tá? Voltando, Ida, como foi sua vida pós-voleibol? Quando você encerrou a carreira, como foi? Você foi técnica? Você fez algum trabalho no voleibol? Como é que foi? Então, quando eu parei, eu falei, bom, eu vou ser técnica, né? Tirei o CREF provisionado, fiz os cursos da CBV, eu fiz na época o nível 1 e o 2, não tinha o 3 ainda, e liguei para o Toroca, que hoje é o presidente da confederação, e que minha filha estava morando em Maceió, porque o pai dela é de lá, e eu já morei em Maceió, algumas, assim, já passei longos períodos em Maceió, e aí liguei para ele e perguntei se ele queria me dar uma chance como técnica lá, que eu queria começar. E se ele arriscaria em me lançar como técnica lá. Então, minha filha jogava e eu fui ser técnica da minha filha. Foi super legal. Fiquei 2 anos como técnica, participamos de 2 campeonatos brasileiros no juvenil. Fomos bem, assim, nós ficamos em segundo, outro em terceiro. Foi uma experiência super bacana, muito difícil. E aí você fala, nossa, ser técnica é completamente diferente, né? Não é porque você jogou, que tem uma leitura como jogadora, como técnica é outro, né? É você saber passar instrução, motivar os atletas, enfim, principalmente adolescente, né? E elas eram categoria juvenil, então, assim, eu tive que fazer milhões de coisas para fazer o time se motivar, até porque tinham só 9 jogadoras, sendo que 4 eram alagoanas e 5 eram de fora. 5 dormiam lá e 4 eram de fora e, às vezes, incluindo a minha filha, e às vezes ela falava, não estou a fim de treinar. E imagina, eu ia para o jogo com 9 jogadoras. Se eu brigasse com uma, ela não ia no treino no dia seguinte. Aí eu estava ferrada. Mas foi uma boa experiência. Depois eu resolvi voltar. Aí acabei indo jogar na França, junto com umas meninas desse meu time de Alagoas, que apareceram os franceses. Aí joguei, aos 40 anos de idade, eu joguei lá num time francês, em La Rochelle. E foi super bacana, joguei bem, até me surpreendeu, e o técnico também, porque eles não punham muita fé em mim. E, enfim, aí eu fui seguindo, aí entrei, aí voltei da França e eu conheci uma pessoa, que depois eu casei, e ele era subprefeito, e estava na política, eu acabei entrando na política, que é uma coisa que eu adoro, políticas públicas, em poder ajudar, em contribuir, fazer alguma coisa, realmente com ética, né? E aí é isso, e aí eu vou nesse meio. Depois fui morar na Ilhabela, também trabalhei na Secretaria de Turismo, fui secretária de Esportes em Cotia, e hoje eu estou aqui em Portugal em busca de experiências novas, e minha filha saiu um pouco do Brasil, que eu achei que estava muito perigoso, muito violento, e queria mostrar um novo mundo para ela e vim para cá. E é isso. Legal. Ida, você tem algum projeto para o voleibol aí em Portugal? Comparando com o voleibol do Brasil, como é que é o voleibol daí? Então, na verdade, eu mandei o meu currículo para cá, eu ia ser técnica no Porto.
junto com Banana, que foi o que jogava aí no Brasil, Renato, o nome O dele, Renato. o apelido Banana. Isso. Então, eu ia ser assistente técnica dele, mas aí, no fim, eu achei que o projeto não era muito o que eu pensava, e era no Porto, e eu tenho sobrinhos portugueses aqui em Lisboa, e resolvi largar esse projeto do vôlei nesse momento. E aí estou por aqui tentando ou dar aula de vôlei de praia aqui, para o lado de baixo, vôlei ou beach tênis, que eu também jogo hoje. E é isso, mas aí aconteceu tudo isso, as praias estão fechadas e esse projeto morreu. Mas, enfim, eu tenho visto um pouco do voleibol aqui. Eles têm o Brasil como grande referência, que eu acho muito bacana. As atletas não são tão profissionais, porque elas ainda trabalham e vão jogar. Então, não existe uma coisa viver do voleibol aqui, né? Só as estrangeiras têm patrocínio, elas ganham razoavelmente, mas as outras têm que trabalhar, estudar e treinar, então ainda não tem esse esquema mais profissional, sabe? Então, eu acho que eles estão no caminho certo, em busca, mas acho que ainda falta bastante incentivo aqui, de patrocínio, do governo, sei lá. Entendi. Pedrinho entrou com a gente também, que era vice-presidente na época da Nestlé, do clube. Seja bem-vindo, Pedro. Ida, você falou dos seus projetos públicos, né? E dos seus trabalhos na gestão pública. Hoje nós temos a Karen, candidata a prefeita em Brusque, a Tati, Renatinha, a Patrícia de São José dos Campos, até via live de vocês, foi bem legal. São pré-candidatas, né? Isso, pré-candidatas. Você tem algum projeto nesse sentido para a política? Ser candidata a vereadora aqui no Brasil, prefeita, voltar para cá e tentar a vida pública? Então, eu ainda quero. É que eu quero. Só que esse momento é o momento da minha filha, ela tem 17 anos, está se formando ainda, então, quando eu gostaria de sair candidata, não sei ainda, eu acho que o ideal é começar vereadora, deputada estadual, fazer todo o circuito, de etapa em etapa, né? Porque é um aprendizado. Eu estava do lado executivo, não no legislativo, então eu sei que é complicado, não é fácil. Eu quase saí deputada estadual, uma época, uns 5 anos atrás, ou mais, uns 8 anos atrás. Acabou não dando certo, mas eu pretendo sim, eu gosto, e eu acho que principalmente para o esporte, né? Tentar ajudar, eu acho que o esporte tem tanto a contribuir para uma sociedade, para a formação de caráter de crianças e para idosos, para a saúde, tem que estar muito ligado à saúde e educação, que eu acho que nós somos embaixadores disso, né? Nós vivemos isso o tempo inteiro e nós sabemos que isso é muito importante, e muitas vezes as pessoas não dão importância para o quanto o esporte é transformador. Então, eu quero fazer, sim, eu quero participar, mas não nesse momento. Legal. Muita gente aqui falando que vai transferir o título para votar na Tati. Se não fosse tão longe, até eu votaria em você aí, Tati, mas no Piauí não dá. Se eu pudesse, eu votava na Tati, no Piauí, na Karen como prefeita, na Renatinha, que está no Rio de Janeiro, quem mais? É bem isso. E da Oliver, de Belo Horizonte, pergunta como foi para você sua temporada no Vasco, com a Isabel, com a Fernanda, com a Márcia Fu. Como foi representar um clube de futebol com aquela torcida imensa, né? Ele pede para você mandar um beijo para Belo Horizonte. Um beijo, Belo Horizonte. Joguei no Flamengo, no Vasco. Foi uma equipe muito bacana, porque que foi a primeira vez que a Isabel, né,
estava lá como técnica, uma pessoa que admiro muito, que batalhou, tem toda uma história muito especial no voleibol, né? E ela estava liderando uma equipe de pessoas que eram de seleção brasileira, que tinham personalidades, como a Fernanda, eu, Denise, e eu acho que ela foi muito bem. Assim, o único problema foi o Vasco não pagar, mas jogar num time de clube de futebol é muito legal, porque você tem uma torcida, e não é uma torcida de patrocínio, é uma torcida de amor à camisa, né? Então, eu acho muito bacana. Eu adorei ter jogado no Vasco. Legal. E o Thiago pergunta aqui, Ida, se você se arrepende de ter jogado no MAP em Pinheiros. Não me arrependo. Legal. Seguindo aqui, Atlanta 1996, semifinal, Brasil e Cuba. Brasil havia ganho delas na primeira fase. O que faltou para vencer aquela semifinal olímpica? E como foi aquela confusão que começou na quadra e parece que terminou nos vestiários depois? Bom, nós passamos um ano inteiro da Olimpíada, o ano inteiro na preparação para a Olimpíada, pensando em Cuba, que a gente sabia que era o nosso maior adversário, não que a gente não se preocupasse com Rússia, com China, mas a gente já estava num nível diferente, muito próximo das cubanas. Então, o nosso grande adversário realmente era Cuba. Nós ganhamos das cubanas na chave e acabamos pegando elas. Elas perderam mais 2 jogos e acabamos pegando elas na semifinal. E eu acho assim, nós jogamos muito bem aquele jogo e nós somos muito focadas. Nós combinamos dentro do vestiário de que a gente não cairia na provocação das cubanas. Não vamos cair porque acaba tirando do jogo, né? Quando a gente ganhou o primeiro set, acho que perdemos o segundo, ganhamos o terceiro, acho que foi isso. Ou fizemos 2-0, eu não lembro. Eu acho que foi cada um. Só sei que estava 3, estava 2-1, acho que foi 1-1, 2-1. Isso. No quarto set, a gente estava ganhando na frente. E aí elas começaram vamos provocar, não sei quem assistiu o documentário Pátria, vai ver o que elas falaram, e elas resolveram provocar muito mais do que elas estavam provocando, e ninguém tem sangue de barata, e aquele momento acaba desviando, né, saindo do foco, e elas conseguiram fazer com que a gente não conseguisse jogar, e elas cresceram também na provocação e tal. Era um jogo que era para os dois, Cuba e Brasil, era assim, Cuba era força, Brasil era técnica, né? E às vezes a força prevalece da técnica, entendeu? Então, eu acho que foi um jogão, foi uma pena a gente não ter... Eu considero que que aquela foi uma final, e eu saí muito feliz daquele momento. Bom, teve a briga, né? E aí a gente já tinha essa rivalidade, porque a gente ganhou o Grand Prix, depois elas ganharam o Mundial, depois fizemos de novo a final do Grand Prix, enfim, já tinha uma rixa enorme. Acabou o jogo. Quando elas ganharam, que fizeram, lógico, uma festa enorme, na hora de cumprimentar na rede, elas começaram a xingar a Ana já começou a falar, quero respeito, respeito, e aí já criou, a Marta Fu já estava nervosa, já foi para cima, e aí, enfim, foi polícia, separa aqui, não bate aqui, bate ali. E lá no final, depois eles separaram, o Brasil saía para um canto e o Cuba pelo outro. Só que o vestiário era o inverso. Então, Cuba saiu pelo direito e o nosso vestiário era do lado direito. Nós saímos pelo lado esquerdo, o vestiário de Cuba era do lado esquerdo. Então, a gente acabou se cruzando para poder entrar no vestiário.
E no momento ainda com sangue quente. Aí rolou lá um barraco, e, enfim, mas tudo aquilo passou. Eu tenho maior consideração pelas cubanas, adoro a Mireia, e foi uma geração incrível, enfim, foi tudo bem. E algumas pessoas aqui estão perguntando se você acha que a Ilma fez falta naquele jogo. Ah, lógico, né? Eu acho que sim. Assim, não dá para. A Virna entrou muito bem, né? A Virna substituiu muito bem a Ilma também. Então, não dá para prever. Eu acho que não há, se tivesse esta ou aquela, mudaria o resultado. A gente não sabe, foi, né? Foi. Não dá para pensar mais, já foi. E eu acho que a gente lutou com muita garra, muita vontade, e foi o que foi. Pronto. Isso aí, ó. Né? A Fabiana Vivan Atelier pergunta se você sente falta de alguma coisa do Brasil. O que mais você sente falta do Brasil? Nesse momento agora? Isso, você estando em Portugal, o que você mais sente falta do Brasil? Ah, família, né? Amigos. Mas eu estou muito feliz aqui. Assim, Portugal é um país incrível. Eu estou bem feliz. Assim, segurança, né? Segurança é uma coisa que é impagável. Impagável. Você poder. Eu moro num apartamento que eles chamam aqui de resto do chão, que é tipo o primeiro andar. Então, eu abro a minha janela, eu estou praticamente como se fosse uma casa, né? Assim, na rua, assim. E minha janela pode ficar aberta, sabe? Eu posso andar de janela aberta no carro, eu posso. Minha filha pode voltar 2 horas da manhã, eu posso dormir, eu não preciso ficar preocupada, ela não precisa pegar Uber, ela pega transporte público. Então, são coisas que são impagáveis, sabe? Então, tô bem feliz aqui. Legal. E o Padre André pergunta quais eram tuas melhores amigas na década de 90 no voleibol. Olha, a Denise do Rio é uma que eu adoro e sempre tive muito, muito carinho. Ana Lúcia, que foi minha vida inteira do meu lado. Tem tantas, né? Assim, de falar. A Leila, a Ana, a Fernanda, enfim, todas elas. Eu acho que a gente passa a ter uma relação, convive e acaba convivendo mais que a família. Então, eu tenho uma relação boa com todas elas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas eu gosto de todas, assim, não tenho problema com ninguém. Legal. E a Juliana Matos, Ida, pergunta como é que eram os treinamentos nessa sua última temporada na França, aos 40 anos, né? Eram mais puxados que no Brasil, mais light que no Brasil? Você tinha um treinamento diferenciado? Não, eram mais lights, assim, era uma equipe da França, o voleibol lá também, o feminino também não é lá muito forte. A gente treinava 2 horas por dia, à noite. A preparação física era muito fraca, então eu fazia a minha preparação física, eu ia, por exemplo, para o treino correndo ao invés de chegar lá e treinar já chegava aquecida. Então, como eu tive uma vida inteira, né, com voleibol, eu tinha uma noção do que eu precisaria, então eu acabava fazendo um pouco a mais por minha conta. Mas era bem light, era tranquilo, assim. E eu estava bem em forma, assim. Legal. E a Silvana Kiuida, pergunta se você lembra de um torneio no México chamado Torneio da Amizade, num jogo contra as cubanas, que saiu até tiro no ginásio e até ela apanhou. Silvana, eu não lembro disso, eu não estava. Eu não estava. E, Ida, vocês perderam a semifinal para Cuba em 96, aquele rolo todo, aquela confusão. A Fabiana Lux
pergunta como é que foi a disputa da medalha de bronze. Como é que foi a motivação de vocês para entrar e jogar pelo bronze? Então, quando nós fomos jogar, bom, vamos voltar no tempo um pouco. Em Barcelona, nós fomos para a semifinal, perdemos da Rússia e fomos disputar a medalha de bronze com os Estados Unidos. Quando nós perdemos da Rússia, todo mundo ficou mal, triste, e perdemos, assim, não conseguimos jogar contra os Estados Unidos por uma besteira, e acabou que a gente perdeu uma medalha em Barcelona já. E todo mundo sentiu muito naquele momento. Então, quando nós fomos na Olimpíada de 96, quando aconteceu que a gente perdeu de Cuba daquele jeito, nós falamos, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer de novo. Então, as titulares estavam um pouco mais abaladas, mas o banco não estava abalado, não. E eu lembro, assim, direitinho, que começou o time titular e o jogo não estava fácil, e eu estava lá no banco, a Leila Filó, a gente louca para entrar, não, a gente precisa ganhar, a gente... E aí, no fim, o Bernardo, eu lembro que o Bernardo olhava para o banco, eu já pulava, já estava aquecendo, como tipo assim, me põe. Aí ele me colocou a Leila, colocou a Filó, e acho que a gente deu um gás nas meninas, e a coisa ficou mais tranquila, e acabamos ganhando a medalha de bronze. Então, eu acho que foi uma coisa de equipe, sabe? Eu acho que elas lutaram o tempo inteiro, jogaram muito durante o campeonato inteiro, e naquele momento, né, depois de passar por um jogo de Cuba, que foi difícil emocionalmente, a gente conseguiu dar um gás junto com elas, e enfim, e todo mundo saiu ganhando. Legal. Saudando aqui a Renatinha e a Ana Lirdes, que chegaram com a gente também. Ida, você acha que a seleção de 96 foi a melhor seleção de todos os tempos? Eu acho que foi a seleção da época. Não dá para falar, foi a seleção de todos os tempos. Eu acho que foi uma seleção, era uma seleção incrível, né? Tinha a Fernanda, tinham jogadoras incríveis, como hoje tem, só que é outro voleibol. Não é o mesmo. Como na época da Isabel, também tinham, e também foram seleções incríveis. Não dá para falar, porque eu acho que é gerações e gerações. Olha, se tem uma coisa que eu fico muito feliz é de poder agradecer, de ter participado de 3 gerações, né? Da Isabel, da Jaque, Heloísa, depois a minha, que era o Monte de Ana, e também essa seleção já não era uma geração, era uma geração de transição, né? Que era a Ana Richa, eu, a Roseli, Ana Cláudia, e depois veio essa turma do juvenil, que foi campeã mundial, e se juntou, e eu consegui ficar. E eu lembro muito bem disso, quando elas começaram a chegar, eu falei, ai meu Deus, será que eu consigo ficar mais um pouco na seleção? Porque eu vi que era uma geração muito forte, e que a possibilidade de ganhar uma medalha ou ganhar uma Olimpíada ia ser grande. E que bom que eu consegui ficar. Legal, essa pergunta foi do Oliver, tá? Seguindo aqui agora para a pergunta do Arlisson, qual foi o jogo que mais marcou sua carreira, que mais marcou sua vida? Acho que contra Cuba, né? Contra Cuba, não, contra a Rússia. Quando a gente ganhou a medalha de bronze. Eu acho que não tem um valor maior do que você ter uma medalha olímpica, né? Então, de tudo que eu fiz na minha carreira inteira e consegui... engraçado que hoje eu estava vendo a live do Bernardinho com Escadinha, né? Com o Serginho. E ele falou lá do vestiário, que ele estava no vestiário com os meninos na última, aqui no Rio de Janeiro, em 2016, que tinha o jogo contra a França, não era isso? Era da França. E que eles tinham que ganhar. E que aí ele foi um dia antes, ele chamou todo mundo e falou assim, vocês precisam me tirar da UTI, não me deixa ir embora. Ou seja,
essa sensação é a mesma que eu tive, porque ele era a última seleção dele, e ele sabia que era a última dele. Ou ele ganhava com esses meninos nessa geração, nessa Olimpíada, ou ele não ia ter mais essa oportunidade. E é exatamente isso que tinha. Era a minha última seleção, eu não ia mais para a Olimpíada nenhuma. E eu queria sair da minha história inteira do voleibol, que foram 27 anos, eu queria sair com uma premiação máxima, que é uma medalha. Então, este foi o momento mais importante para mim, foi essa medalha de bronze e o jogo contra a Rússia. Legal. E um jogo que você quer esquecer na sua vida, Ida? O jogo que eu quero esquecer, eu acho que eu esqueci. Boa resposta, hein? Olha, o jogo que eu quero esquecer, eu já esqueci, eu já não lembro mais. Isso aí. Ai, ai. E se você pudesse voltar no tempo, o que você teria feito diferente na sua vida? Difícil isso. Olha, eu acho que eu não voltaria, não. Acho que eu faria tudo isso de novo. Eu só faria com a minha filha diferente. Mas eu viveria isso tudo para poder... Assim, tem uma coisa que eu acho que é super importante. Infelizmente, o esporte de alto rendimento, ele te toma muito tempo, num momento muito especial da vida de uma pessoa, que é a adolescência, né? Ela dos 10, 12 anos, o adolescente, o 20 anos, 20, 22 anos, que é um momento muito legal, de formação de faculdade, de tudo. Então, assim, eu falo, eu não me arrependi de nada, porque eu tive uma vida de sucesso, né? Eu tive grandes momentos como atleta, enfim, e fui coroada com uma medalha. Mas, se eu tivesse uma filha que fosse habilidosa e que tivesse indo para um caminho assim, eu ia mandar ela para os Estados Unidos. Vai lá jogar, se formar, porque eu acho que eles dão muito mais condições de você ser um cidadão que pode, pós-voleibol, continuar uma carreira bacana e ser valorizado, e eu acho que é isso. Então, assim, se as minhas filhas jogassem vôlei muito bem, eu ia falar, olha, ok, vai para a seleção, mas vai para os Estados Unidos passar uma temporada lá, estuda, ganha bolsa de estudo, joga pela universidade, porque o futuro, que é esse dos 40 anos para o resto da sua vida, ela vai estar com uma formação muito melhor, com uma clareza das coisas muito... E não ficar assim meio patinando, que nem a maioria dos atletas acaba acontecendo, né? Fica patinando, vai para o lado político. Eu me formei em educação física, mas me formei tem 2 anos. Então, muito feliz com tudo que eu fiz, até de ter me formado agora, assim, com muita honra, mas eu acho que eu faria isso. Não para mim. Valeu a minha experiência para poder saber que, puxa, que pena que o Brasil não tem não dá esse mesmo valor que os Estados Unidos dá, o mesmo caminho, talvez. É verdade. Infelizmente, vai ser pior ainda daqui para frente, né? Bom, Ida, nós estamos entrando aqui nos 6 minutos finais. Amanhã, às 17 horas, nós teremos aqui o Marquinho e o Luizinho, os fisioterapeutas da Nestlé. No domingo, às 15 horas, um bate-papo com as lendas do apito de São Paulo, que vai estar o Carvalho, o Russo, Delaco e Dalmino Medeiros, só que é no YouTube no domingo. E voltamos na segunda-feira aqui. Segunda-feira nós vamos conversar com a Shaile, terça com a Leca, quarta-feira com a Marcele e quinta-feira com a Virna. Ida, você teve uma experiência na praia também, né?
Como foi essa sua experiência na praia? Ah, foi ótimo, assim, eu adorei, porque era tudo diferente também. O técnico é você que contrata, é você que faz a programação de treinamento. E depois de ficar tanto tempo na quadra, acho que foi um momento para mim de relax, sabe? E também eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de jogar ao ar livre, e eu amei, só que é muito difícil, porque você tem que ter ranking, você tem que ter uma parceira que já joga, você precisa de um ano e meio para começar a jogar bem. Então, foi difícil. Mas eu gostei bastante. E, puxa, que pena que eu não joguei antes vôlei de praia. Isso aí. Ida, e como você acha que vai ser o cenário do voleibol mundial pós essa pandemia de Covid-19? Aqui no Brasil a coisa vai ficar muito feia, né? Porque o dinheiro do esporte já está indo para a saúde, então dificilmente a gente vai conseguir ter um. Se a gente tiver um campeonato de voleibol esse ano, já vai ser grande coisa, né? E a nível mundial, como é que você vê essa volta do Covid? Então, eu acho que isso vai ser mundial, entendeu? Eu acho que vai cair tudo um pouco, porque ao mesmo tempo o esporte não pode parar, porque é saúde. Cada vez mais as pessoas vão perceber que fazer esporte é ter saúde. Óbvio que não é de alto rendimento, porque nem todo mundo é alto rendimento. Agora, o problema, acho que são os patrocinadores, as empresas estão com dificuldade. É um momento de reflexão do mundo, sabe? Eu acho que tudo vai cair, né? Vai ter menos grana para patrocinar o esporte, mas isso tudo faz parte, entendeu? É se reinventar e, enfim, a gente não sabe o amanhã. Na verdade é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a, sei lá, o ano que vem, né? Vamos aguardar. E é isso, eu acho que é tirar a ansiedade. Tem uma coisa que eu tenho feito tirar a ansiedade, meditar, não pensar, será que amanhã? Não sei, eu não sei de amanhã. Eu acho que é isso, é levar um dia após o outro. Legal. Ida, nós temos 2 minutos aqui. Agradeço muito por sua presença, agradeço por ter aceito o convite, por esse papo muito Obrigada, gostoso eu. conosco, muito conhecimento, muita informação. Então eu deixo para você fazer suas considerações finais, sua despedida, tá? Muito obrigado. Queria agradecer a todos que participaram de alguma maneira aqui na nossa live. Desejar boa sorte às meninas que vão ser candidatas. Quem estiver assistindo e for da cidade, votem nelas, porque o esporte tem gente bacana, a fim de fazer as coisas de uma maneira séria e com ética, e eu acredito muito nessas meninas. E é isso, vamos torcer para que fique todo mundo bem e que tudo isso passe logo e que daqui a pouco está tudo normal. É isso. Legal, Ida. Muito Obrigada. obrigado. Muita sorte aí em Portugal, que tudo dê certo aí. E um Obrigado, grande Douglas. abraço a todos. Obrigado. Obrigado pela presença e até amanhã às 17 horas aqui. Obrigado. Obrigado, Douglas. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.